Shalom para todos. Vamos abrir a palavra de Deus para Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, versículo 3. Porque assim disse o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai-os para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Esta semana eu gastei muito tempo pensando sobre este assunto de avivamento. E, naturalmente, o que é avivamento? Como nós podemos ser avivados? E o que nós podemos fazer? E para falar a verdade, eu li tudo que Finney disse de novo. Eu li sobre Wesley e sobre outras pessoas também. E eu pensei muito sobre a coisa. E foi uma coisa anima, outra coisa desanima. Porque segundo o que Finney fala, realmente o seminário deve estar quase continuamente em avivamento. Mas nós podemos ver que isto não está acontecendo. Né? Então, eu quero falar sobre algumas coisas que realmente eu acho importante. E vamos ver se nós podemos fazer alguma coisa para pelo menos melhorar nossas almas. Mais uma vez, eu mencionei algum tempo atrás sobre esse versículo que Finney fala sobre arando o campo palhado. Nós mencionamos que isso significa que temos de quebrar a terra e produzir terra que pode receber a semente. E se nós jogarmos semente, se nós irmos semear aqui no chão, nada vai acontecer. A semente não vai nascer. Se por acaso recebe umidade, água suficiente, não tem jeito de penetrar as raízes. Então, nós podemos ver que realmente nós temos de ter mais do que semente e nós temos de ter mais do que terra. Então, nós precisamos ver. Então, este versículo de novo fala: lavai para vós outros campo novo, e não semeais entre espinhos. Então, esta é um pouco diferente, que aparentemente este campo realmente não é tão ruim, e nós podemos arar, mas temos de tomar um cuidado para não semear entre os espinhos. Então, eu pensei, que são espinhos, né? E eu resolvi olhar na Bíblia para ver o que eu podia achar. E eu achei uma coisa que é interessante. Então, a Bíblia fala sobre isto em vários lugares, né? Como nós devemos ser. E uma coisa que nós temos de fazer, uma coisa que realmente temos de ter em nossos corações, é terra que é fértil, que realmente está aberta para Deus, está disposto a receber a semente de Deus. Então, naturalmente, em um sentido, o seminário tem de dar a semente, como nós ouvimos este testemunho. Então, nós estamos dando semente. Hein? Então, a semente tinha saída, graças a Deus. Hein? E falando com vários de vocês, eu posso ver que realmente tem melhorado. Mas nós temos algumas coisas, eu acho que está atrapalhando. Uma coisa, nós podemos, se você quiser, isso não é necessariamente uma pregação, mas mais é uma aula. Hein? Eu gostaria que nós íamos ler em Romanos 8. Romanos 8. Eu acho que pelo menos, talvez na totalidade, mas pelo menos uma coisa é
o que nós pensamos. Né? E aqui em Romanos 8, se vamos olhar para o versículo 5, de que nós podemos dizer isto: porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Então, o que estamos notando, então, que realmente a pessoa que está vivendo na carne, inclina para a carne, gosta, pensa. E essa palavra cogitar significa meditar, pensar prolongado, virar a coisa na sua mente. E isto eu acho que é o que acontece, que o que domina nossa mente, não na aula, porque na aula você naturalmente pode desligar o professor, na culto você está pensando sobre outra coisa, você pode desligar. Mas nossa mente é nossa mente. Eu estou controlando isso 100%. Então, o que eu estou pensando? E quando eu pensei sobre isso, eu pensei, que está influenciando meus pensamentos? E nós podemos ver uma coisa que foi falado comigo. Eu não falei com esta moça, mas outra pessoa falou comigo o que ela diz. Nem sei o que é, então não há problema. Mas disse, um domingo, se tiver jeito, ela vai ver 4 ou 5 filmes. Eu não sei como tem tempo para ouvir tudo isso. Eu estou admirando a disciplina dessa pessoa. Mas vamos supor que realmente é exagerado. Então, não é tanto assim. Mas, naturalmente, quem está fazendo os filmes não está fazendo, menos que é filme evangélico, naturalmente. Neste caso, é contrário. Mas quem está fazendo os filmes não está querendo ajudar a graça de Deus na sua vida. Então, quem nós temos? Então, você recebe coisas na sua mente que realmente não são o que Deus está querendo. Deus querendo, como a Bíblia diz, aquele que realmente anda no Espírito, cogita as coisas do Espírito. Quem está andando na carne, está cogitando as coisas da carne. Então, o que acontece? Se eu estou sendo bombardeado com todas essas coisas, então, e naturalmente o filme está influenciando o que estamos ouvindo, e o que estamos ouvindo, o que estamos vendo. Então, o que acontece, então, nós estamos sendo uma pequena lavagem cerebral. Mas quando passa toda hora, grande quantidade de tempo, naturalmente faz grande influência. Então você pode dizer, pastor, você está falando sobre coisinha. Eu não acho que é. Por quê? Porque nós não estamos mais influenciados sobre a palavra de Deus. Porque essa não está tomando... E sabe o que é? Não, eu sei que eu sou emocional, sou mais sujeito para essa coisa talvez do que muitas pessoas. Mas difícil para mim ler a Bíblia, sem realmente chegar a ponto que estou influenciado altamente emocionalmente. Se eu começo a pensar sobre a situação, e vamos supor que eu conheço um aluno que realmente está tendo problema. Então, taca minhas emoções. Então, porque o que eu penso, então realmente verifica o que realmente está acontecendo. E eu sei o que vai acontecer com aquele aluno. E sabe quando tem aluno aqui e nós temos de expulsar do seminário coisas que faz mais mal para mim que eu posso imaginar. Por quê? Porque se ele não dá aqui, como ele vai dar lá fora? Se ele não dá aqui onde ele está sendo, e nós ouvimos o testemunho hoje de manhã, pastor Giovanni, Baião, e eu não sei quem mais estava falando com essa pessoa, mencionou outras pessoas também, mas eu tenho esquecido. Mas o que é? Bombardeado. Mas ainda
não somente está cogitando as coisas da carne, mas está virando para as coisas da carne. E sabe que isto é problema. O que nós pensamos controla nossas decisões. Então, o que acontece é, então, estas pessoas estão sendo empurradas por suas próprias mentes para pecado. Está cogitando as coisas da carne. Então, não, sabe, nós não queremos exagerar isso, mas na outra mão, nós queremos ver que esta é uma realidade. O que pensamos, o que ouvimos, o que falamos, tudo realmente é. E eu tenho notado, às vezes, tem 2 ou 3 pessoas querendo falar comigo. Então, é difícil para eles ficar sério. Porque, eu não sei porque que é problema, se é nervos ou quê. Mas, quando começa a falar sobre as coisas de Deus, então, parece que a pessoa tem medo. É quase como ia tocar uma coisa quente. Né? Então, está querendo evitar. Por quê? Porque realmente vai nos atacar onde nós devemos ser atacados. E nós cogitamos tantas coisas da carne que realmente nós não temos prazer nessas coisas. Então, naturalmente, Deus nunca pode nos avivar. Nunca pode. Então, se o anjo Gabriel ou qualquer outro anjo ia chegar aqui e pregar, nada ia acontecer para esta mente. Muito pelo contrário, então, quem está cogitando as coisas da carne? Não, eu vou falar alguma coisa, muitas pessoas vão achar que é exagerado. Quero dizer, não é exagero. Nós falamos que a primeira coisa que nós devemos fazer, pelo menos eu falo, primeira coisa que nós devemos fazer em todo dia é a palavra de Deus. E vocês nem precisam virar, eu vou virar Salmo 1. Então, uma coisa, naturalmente, que realmente eu acho importante, está falando sobre Davi. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Seu prazer está na Bíblia. Seu prazer está na Bíblia. Então, e disse, e na sua lei, medita de dia e de noite. Então, nós estamos fazendo isso. Então, porque este homem que Davi está mencionando, em toda probabilidade, foi ele mesmo. Então, ele disse, está meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Então, imediatamente, eu sei como é. Você fala coisas assim, você é exagerado. Exagerado. Mas, sabe o que eu acho? Se nós vamos ser avivados, nossa vida, não estou falando sobre grande coisa, muitas milhares de pessoas convertendo, mas na nossa alma, eu estou avivado. E quando eu quero dizer isto, é realmente tudo que eu estou fazendo, de manhã até a noite, eu acho que é como deve ser. Eu estou vivendo para Deus. Deus é o alvo de tudo. Então, o que eu estou comendo é o alvo de Deus. O que eu estou ouvindo é alvo de Deus. Eu não quero ouvir alguma coisa que realmente não vai me edificar. Eu só quero coisas que eu posso usar para avançar o Evangelho. Então, se nós não temos isso, minha opinião é que nós somos candidatos para evangelismo. Porque se eu tenho qualquer outro alvo, uma coisa que realmente eu acho impressionante, eu não conheço ninguém aqui que realmente tem esse problema. Mas, realmente, é problema. Então, eu sou Zé Fulano na igreja. Então, meu filho, vamos chamar ele Joaquim, né? E Joaquim está crescendo. E nós ouvimos isso hoje de manhã. Ok, Joaquim, você chegou a 18 anos.
Então o pai diz, vou te mandar para a escola tal, né? Universidade, alguma coisa assim. Então, se eu ia perguntar a ele, por quê? Eu quero que ele vai preparar para a vida. Eu não quero, e geralmente é assim, eu já falei com muitos, eu não quero que ele vai sofrer como eu sofri, tinha que lutar para... Então, não, ele vai estudar, eu quero que ele vai ser engenheiro, ele vai ser isso, vai fazer aquele outro não sei o quê. Né? Totalmente errado, desculpa-me. O que é que a pessoa deve fazer? Primeira coisa, eu acho que ele deve estar no seminário. Para quê? Porque se universidade tal prepara a pessoa para ser, vamos supor, eletricista, ou para engenheiro, ou qualquer coisa assim. Então o seminário deve preparar a pessoa para ser homem e mulher de Deus. Então isto é que, sabe, em valores é muito mais. Então nisto nós temos que ter em nossa mente, qual é a coisa mais importante? Então, onde pegamos ideias assim? Onde eu tenho pegado essas ideias? Este livro aqui. Tem de ler este livro para formar nossa mente. E sabe quem é? Não é. Desculpa para mim falar isso, porque muitos de vocês estão preparando para trabalhar para Deus. Né? E todo mundo aqui deve ter essa coisa. Você deve ser saturado com a palavra de Deus. 1 hora, 2 horas, 3 horas com a Bíblia não é exagerado. Então, por que quero meditar de dia e noite? Juro que está passando na minha mente. É isto. Eu não tenho tempo para mais nada. Isto é meio fanático. Seja quem for, é o que faz o homem e mulher de Deus. Isto que nós estamos querendo. Eu não estou interessado em passar alunos aqui, pode dizer, puxa, este ano nós formamos X. Hein? Então, com que eu vou acabar? E que é? Mas se podemos dizer, saiu tantas pessoas para a obra de Deus. Realmente temos alguma coisa para acabar. Pela graça e misericórdia de Deus, preparar estes jovens que estão meditando dia e noite, e a mente que realmente é do Espírito, cogita as coisas do Espírito. Então nós temos pessoas que estão pensando, como eu posso desenvolver a obra de Deus? Como é o que eu posso fazer pouco mais para Deus? Isto que Deus está querendo. Que nós vamos entender, porque nós temos ido à fonte e temos tirado. E muitas pessoas dizem, mas fulano fala assim, Beltrano fala assim, Ciclano fala assim. Vamos ler a Bíblia. Então, e sabe que temos pessoas tirando versículos isolados e construindo doutrina. Vamos ler toda a Bíblia, capa a capa. Mas o Velho Testamento, Deus nunca mandou jogar fora o Velho Testamento. É parte da Bíblia, de fato é a maior parte da Bíblia. Então, tem muito para dizer. Então, nós temos de colocar essas coisas em nossa mente. E, sabe, vou falar mais um palavrão quando estamos falando. Essa coisa de obediência. Eu acho que poucas palavras são repetidas mais do que isso na palavra de Deus. Mas com muitos, e muitas vezes pessoas que chegam aqui também, no seminário, falam a mesma coisa. Vocês falam sobre obediência, legalismo. Se você fala que realmente deve ser disciplinado, é legalismo. Né? Se você fala legalismo, né? O que é? Tudo é legalismo. E sabe o que é? Tozer falou isso, talvez outras pessoas também. O que Leonardo Ravenhill, eu não sei quem ouviu de que eles foram muito amigos. Né? Então, mas o que realmente a igreja não gosta, chamamos legalismo.
E sabe que é se eu sou disciplinado. Se eu sou pessoa que realmente resolvi que eu tenho de levantar a tal hora. Primeira coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia. Todo dia, todo dia, todo dia. Está chovendo, está claro, está frio, está quente. Eu estou lendo a Bíblia. Primeira coisa. Eu saio da cama, começo a ler a Bíblia. Sabe que é? Minha mente está enchendo com a Bíblia. E eu começo a falar diferente. Legalista. Ele é legalista. E ele usa essa palavrão. Né? Obediência. E sabe o que é? Não, nós temos falado isso muitas vezes, mas Deus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Então, se nós queremos avivamento, se nós não queremos plantar, então, entre realmente os espinhos e coisas assim, nós temos de tirar os espinhos. Isto não é deixar as coisas do mundo nos influenciar. E nem toda coisa do mundo é tão corrupto. Mas sabe, simplesmente temos de viver. Então, como Ravenhill disse, temos de viver onde achamos isto na Bíblia. Ele disse, muitos homens morreram por Cristo. Então, nós nem temos de viver, mas eu tenho de fazer tudo para Deus. Eu tenho de fazer, eu devo meditar de dia e de noite sobre as coisas de Deus. Isto o salmista diz, de dia e noite. Aquele que tem realmente o Espírito cogita as coisas do Espírito. Então, não há substituto para isto. Não há nada que podemos fazer que é diferente. E sabe o que é? Quando nós olhamos para os alunos e olha para os anos passados, e realmente tem muitos anos agora passados, que a primeira classe que eu tinha foi em 1969. Isso deve ser mais do que 5 anos atrás. Então, quando eu paro de pensar, foi fulano, foi Beltrano, e como deram? Então, não deram bem. E Ciclano está fazendo muito bem. Quem fez a diferença? Coisa principal, nem foi o que fez no seminário, nem foi que tirou boas notas. Não, a maioria das pessoas que realmente estão andando com Deus, fazendo uma coisa para Deus, não tiram notas ruins. Mas nem todos foram os mais inteligentes na aula. Mas uma coisa sua vida foi certa, foi exagerado, foi legalista, sabe? Todo dia lendo a Bíblia. Saiu do seminário, sabe o que aconteceu? Continuaram lendo a Bíblia. Quando você vai encontrar com eles, sabe? Então, eu já tenho visitado as pessoas lá em Amapá, lá em Pará, lá em todos os lugares lá, Amazonas, vários lugares, sabe? Pessoas vivendo em condições péssimas, sabe? Mas o assunto eles têm imediatamente palavra de Deus. Pastor, eu quero falar com você algumas coisas. Muitas vezes, coisas que Deus está implantando no seu coração. Muitas vezes, que realmente Deus, pastor, o que é que você pensa? Então, que está querendo avançar. Então, essas pessoas são fiéis. Formaram anos atrás. Formaram poucos anos atrás. Não importa. O mesmo Espírito está cogitando as coisas do Espírito. Não está plantando por dentro do mato. Mas está plantando em terra que foi arado, preparado para a coisa de Deus. Está dando todo o seu tempo. Sua mente está concentrada nessa coisa. E sabe que também? Nós sabemos isto. Realmente é porque muitas pessoas atacam futebol. Se futebol torna-se mais importante para nós,
do que o Espírito de Deus, do que a palavra de Deus. Está errado. Está errado. Não, eu não vou dizer que ninguém pode olhar para o jogo de futebol e se olhar você está no caminho para o inferno. Mais do que se eu vou dizer que se você olhar para um filme, você vai para o inferno. Mas se isto torna-se de dominar a sua mente, quando a sua mente está livre, você está pensando sobre essas coisas, seja que for, que não é a palavra de Deus, não é o que Deus quer fazer. Eu quero dizer, alguma coisa é errado. Então, uma coisa, isso para mim, a pessoa nem foi crente, mas ele falou isso anos atrás, eu copiei de vez em quando, talvez tenha falado com todos vocês. Gente com mente pequena fala sobre outras pessoas. Gente que tem mente mais aberta fala sobre eventos. Este evento, aquele outro evento, seja que for. E aqueles que realmente estão pensando, então, tem de falar sobre coisas muito sérias. E geralmente está querendo ouvir tanto como falar. Que eu sei, quando eu estou com um grupo de pessoas que, vamos supor, no seminário, a melhor coisa para mim é ouvir deles o que está acontecendo nas suas vidas. Para quê? Para ver o que eu posso aproveitar. Como eu posso subir um pouquinho. Como eu realmente pode melhorar a minha vida, meu ministério, o que eu estou fazendo. Mas sabe o que eu tenho notado? Mesmo entre pastores, mesmo entre professores de seminário, poucas pessoas têm esta seriedade. Então, a maioria gosta de falar sobre outras coisas. Não estou atacando ninguém. Que onde vai marcar a linha é difícil para mim saber. Mas isto eu tenho notado. Então, eu me lembro, eu fui convidado para um churrasco com vários pastores. Então, eu estava lá, todo mundo estava falando. Então, e eu estava pensando, realmente, talvez eu não devia chegar aqui. Parece que o tempo vai ser perdido. Eu pensei, realmente seria melhor para mim ficar em casa, fazer o que eu estava fazendo. Então, mas algumas pessoas começaram a sair. E de repente a coisa começou a mudar. Então a coisa tornou-se séria. Então começaram a falar sobre coisas que são de alta importância. E neste caso eu estava falando sobre a igreja e como nós podemos ganhar mais gente para Deus. Isso sempre é interessante para mim, que eu tenho ideias, mas eu tenho essa certeza, nunca eu posso dizer, a porta está fechada, eu sei de tudo, ninguém pode me ensinar mais nada. Então, começou a falar o que ele está fazendo. Outro falou, negócio assim. Então, realmente eu fiquei pensando, ainda bem que eu esperei, porque eu estou aprendendo algumas coisas. E o que é? Melhor do que conferência, porque aqui são homens de Deus. E interessante, quando nós começamos a falar, eu notei pelo menos meia dúzia dos pastores levantaram e saíram. Que o assunto não foi interessante para eles. Melhor para mim chegar em casa e ver tal coisa na televisão ou alguma coisa assim. Não, talvez nem todos tinham este alvo. Mas o que é? Mais que realmente pessoas saíram, mais sério tornou-se a conversa. E torna-se muito, muito aproveitoso para mim. Eu fiquei aprendendo coisas. Sabe? Então, eu li, foi ontem ou anteontem, no jornal, eu gostei desta coisa. E um homem falou, eu nunca aprendi nada quando eu estava falando. Interessante, não é? Eu nunca aprendi nada quando eu estava falando. Isto é verdade. Né?
Então, quando nós vamos aprender, tem de escutar. Mas tem de estar em ambiente onde nós podemos aprender. Isto é importante. Não, naturalmente, tem hora para falar, mas também tem hora para ouvir. O que nós queremos fazer? Você sabe, eu pensei, eu não estou querendo o que nós tradicionalmente chamamos avivamento. Aquela explosão de emoção. Sabe por quê? Que o que eu tenho visto quando isso acontece, e eu vi isso acontecer várias vezes, mas quando passa, então muitas pessoas, ou várias pessoas pelo menos, voltam para a mesma coisa que foi antes. Onde passou, foi tocada emocionalmente, mas não foi tocada na vontade. E o que cada pessoa aqui tem de pensar? Eu tenho de fazer uma decisão em sangue frio para resolver, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer para Deus e meu próximo. E toda hora, não, eu sei que pessoas acham que isto é errado. Eu não acho, obviamente. Toda hora, eu estou perguntando, meu coração, eu estou fazendo o melhor para Deus agora? Não, sabe que a opinião de vocês, gosto de vocês, a sua opinião não é importante nesta hora. Que eu estou falando com Deus. Eu tenho de ser 100% honesto com Deus. Se eu estou 100% honesto com Deus, e você disse, eu não concordo com você, eu vou te dar um sorriso, disse, muito obrigado. Mas eu sei que eu estou fazendo. Eu tenho de saber. Por quê? Porque se não tiver qualquer coisa assim, eu não tenho certeza que eu estou fazendo o que Deus quer. Mas se eu tenho certeza, isto agora é a melhor coisa que eu posso fazer, então eu estou fazendo certo. Se eu posso dizer, eu devo fazer melhor, devo fazer melhor agora. Nem espera, faz agora. Talvez isso signifique que eu tenho de levantar e ir para outro lugar, né? Ou tem de significar que eu tenho de prestar mais atenção, ou o que é necessário. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso fazer para Deus. Então, muitas vezes, várias coisas entram nessa coisa. Mas nós podemos chegar, pelo menos em nossa mente, sem mentir para nós mesmos. Eu estou fazendo o melhor possível para Deus. Mais uma vez, se você não quer fazer o melhor, você não é crente. Mas se você quer fazer o melhor, e qualquer coisa, qualquer hora, que você recebe aquela pequena voz do Espírito de Deus, talvez com um versículo, talvez com palavras normais, você não está fazendo o melhor. Você vai parar imediatamente e mudar para o que você acha melhor. Se nós íamos fazer isto, esta igreja, e se nós íamos manter esta igreja, o que eu vou fazer com minha vida? Eu vou fazer o melhor. Então, todo mundo vai viver bem e todos nós vamos reencontrar no céu. Se você não pode fazer isso, nunca vai chegar para o céu. Porque Deus não é o chefe da sua vida. Ele não é a melhor coisa, porque não faz a melhor coisa. Agora. Vamos orar. Senhor, eu quero orar. Quero pedir que o Senhor ia mandar teu Espírito, Senhor, falar conosco, impressionar em nossos corações. Senhor,
Não uma explosão de emoção, nada assim, Senhor, mas toda certeza no fundo dos nossos corações. Eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer para Ti, Senhor. E, Senhor, nós cremos que assim nós podemos mudar este mundo. Senhor, eu peço, faz isso para nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom para todos.